Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já sabe, né? Se inscreve aí embaixo pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. E também deixem o like pra fortalecer, ativem o sininho de notificações pra ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão, rapaziada. Também peço que me sigam lá no Instagram, certo? Pra gente também interagir por lá. Pode mandar mensagem lá no direct. Tem bastante conteúdo nos stories, no feed. Porra, rapaziada, Instagram, YouTube, John do Timão. Pode seguir, pode se inscrever. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade aí é sobre a parte financeira do Corinthians, certo? Alguns ex-jogadores aí da nossa equipe, cara, se vocês soubessem o desânimo que eu tenho de falar sobre esse assunto, mas eu vou trazer para vocês entenderem. O Corinthians tem que pagar mais de 3 milhões de reais para os agentes do Sornosa, do Maicon, tá? O volante que tá no Shakhtar hoje, e do Matheus Pereira, um cara que surgiu da base, jogou 2 jogos aí com a camisa do Corinthians, saiu. Aí não foram os jogadores nesse caso, foram os agentes dos jogadores, processaram o clube e ganharam. Essa semana, mais 2 derrotas na justiça, tá? Primeira delas do meio-campista Guilherme, tá? Aquele que jogou no Cruzeiro, no Galo, o Corinthians contratou em 2016. Quando a gente ganhou o Brasileirão 2015, aí saiu Renato Augusto, Ralf, o Elias acabou saindo depois também, o Gil saiu, Fábio Santos acabou saindo também, tem mais o Jadson saiu, o Malcom, acabou o time do Corinthians. Aí trouxeram Guilherme, Giovanni Augusto, Marlone, não sei mais quem, Marquinhos Gabriel, o centroavante André Balada. Foi o pacotão de reforços do Corinthians. E em 2016, o salário do Guilherme lá nas alturas, não sei o quê, para agora, 2021, ele entrar na justiça, ganhar a causa, certo? Cobrando férias de 2018 e 2019, segunda parcela do 13º de 2019 e algumas multas. Ele entrou solicitando 2 milhões de reais e aí a juíza achou o valor justo aí de 1.200.000 reais. Pro Guilherme, tá? Pro Guilherme. Foi contratado em 2016, jogou 50 partidas com a camisa do Corinthians, depois foi emprestado pro Atlético Paranaense, Bahia e Fluminense. O último clube dele aí foi o América Mineiro. Acabou o contrato dele em março. Não assinou com mais nenhum clube. Agora tá cobrando o Corinthians na justiça, mas ó, erro do Corinthians, não é do atleta não, viu? Primeiro ponto que eu sempre trago. Vai você na sua empresa, trabalha, certo? Aí você fica sem receber férias, 13º, não sei o que. Você vai colocar a empresa na justiça. É um direito do atleta. O erro é de quem deixou de pagar. Por quê? Por qual motivo? Por qual motivo não pagaram? Segunda derrota do Corinthians, falei da primeira, né, do Guilherme, foi do Luigi. John, quem é Luigi? Eu me fiz essa pergunta também. Esteve no elenco do Corinthians aí de 2017 a 2020. Nunca jogou pelo Corinthians. Foi emprestado pro Figueirense, Ceará, São Bento, Londrina e CRB. 5 times que ele foi emprestado aí, de 2017 a 2020. Tá cobrando 700 mil reais. Segunda parcela do 13º, diferença de salário, verba rescisória, multa e outras indenizações. Já venceu o primeiro veredito aí. E aí? Aí eu te pergunto, você no lugar que você trabalha, você é responsável por alguma coisa. Se der algum problema, você responde por aquilo. Pô, o John tinha que fazer tal coisa, não fez, prejudicou a empresa. Bom, você vai ser punido de alguma forma, vai tomar uma advertência, tal. Ou se for algo assim que não podia acontecer de jeito nenhum, pode ser demitido, justa causa, não sei o que, pode ser indenizado pela empresa. Por que não acontece isso com o pessoal da diretoria do Corinthians?
Eles chegam, pegam um dinheiro que não é deles, fazem um monte de cagadas e não acontece nada. Aí eu te pergunto, por que o departamento financeiro do Corinthians não foi punido? É o básico do financeiro. Você tem que pagar 13º, você tem que pagar férias, tem que pagar isso, aquilo. Por que o Corinthians não estava pagando? A diretoria vem dar uma explicação, ou então pune o pessoal que estava lá naquela época. Para onde que foi esse dinheiro? Por que não pagou? Qual que é o motivo, rapaziada? É isso que eu quero saber e a nossa diretoria nunca respondeu pra gente e pelo jeito a gente vai ficar sem resposta, viu, rapaziada? É só dívida e mais dívida aí na justiça que é complicado, hein? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora eu quero trazer um pouco sobre a situação do Jô na justiça, certo? Do Jô e do Corinthians com o Nagoya Campos, que é a ex-equipe aí do nosso centroavante e tudo mais. Eles estão cobrando quase 20 milhões de reais. Teremos audiência no negócio lá da Suíça, lá na Corte Arbitral do Esporte, dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Tá? Esses 3 dias aí vai ter o julgamento. O clube japonês está cobrando aí quase 20 milhões de reais do Jô e do Corinthians. Eu vou tentar explicar toda a situação para vocês, pra gente entender e debater e tal. Só que, cara, até agora eu tô sem entender por que o Corinthians tá envolvido nesse rolo, tá? Vamos lá. O Jô tinha contrato com o Nagoya Campos até dezembro de 2021. Então o contrato dele estaria para acabar agora no fim do ano. Lá no ano passado, certo? Em meados de fevereiro de 2020, ele teve um desentendimento lá. Primeiro ele machucou o joelho, na época que o time tava na pré-temporada. O time viajou e o Jô ficou no Japão. Só que a equipe de fisioterapia viajou com o time também para fazer a pré-temporada. Tipo o Corinthians vai para a Florida Cup. Entendeu? O Jô falou, ó, não vou ficar aqui no Japão sem os fisioterapeutas. Vou me tratar no Brasil. Veio, fez um tratamento no Flamengo. Ele pagou a viagem, ele fez tudo. Isso em fevereiro. Na hora de voltar, voltou apenas ele e a esposa. Ele deixou os filhos aqui no Brasil. E aí, quando voltou, foi que estourou a pandemia, o surto de coronavírus. E aí começou aquela conversa. Ah, os estrangeiros não poderão mais sair do Japão. E o Jô tava apenas com a esposa dele lá e os filhos aqui no Brasil com os avós. Entendeu? Ele falou, ó, não dá, eu preciso voltar. Pegou, voltou pro Brasil. O Nagoya Campos ficou bravo porque eles haviam liberado os atletas para ficar em casa, por causa do surto de Covid e tudo mais. Cada um ficar na sua casa, quarentena e tal, e não autorizou o Jô a retornar ao Brasil. Certo? E aí eles avisaram pro Jô, seu salário tá suspenso, não sei o quê. E o Jô justificando, não, porque meus filhos estavam no Brasil e tal, beleza. Segundo o empresário do Jô, nesse meio tempo de que ele retornou pro Brasil, ele tinha uma cláusula para receber lá no contrato de 1 milhão de reais. Era um bônus do contrato dele, certo? Então, o Nagoya Campos, para não pagar esse bônus, foi e falou, ó, seu salário tá suspenso porque você retornou ao Brasil sem a nossa autorização e a gente tá rescindindo o seu contrato. Se ele volta pro Japão naquela época, ele teria os salários e essa luva aí de $1 milhão. E aí tava todo esse embate de que, pô, o Jô sim poderia ter sido punido porque ele retornou ao Brasil sem autorização, mas eles achavam que essa rescisão de contrato não cabia para aquela situação. Beleza. Passou isso, ele tava com o contrato rescindido, tá? Por causa desse problema com o Nagoya Campos. Ele vem, assina com o Corinthians um contrato de 3 anos e meio. Certo? Aí a FIFA entendeu que o clube tem de ser solidário no pagamento da indenização. A pergunta que eu faço, o que o Corinthians tem a ver? O Corinthians pegou um jogador que estava livre no mercado, contrato rescindido e assinou com ele. O que aconteceu entre o Jô e o Nagoya Campos é problema dos dois. O Nagoya Campos acha que tem que receber um dinheiro, cobra do Jô. Falou, ó, Jô, você viajou, a gente achou que tinha que rescindir seu contrato e acabou. Ponto. O que o Corinthians tem a ver? Eu até agora não entendi.
E aí, rapaziada, vai para esse julgamento aí nos dias 29, 30 e 1º, certo? E agora a gente tem que aguardar, rapaziada. Lembrando, de novembro e dezembro, né? 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Vamos aguardar aí para ver o desfecho, se o Corinthians vai ter ou não que pagar alguma coisa para esse Nagoya Campos. Pelo amor de Deus, rapaziada. Embasado no quê? Até agora eu não entendi, viu? Bom, agora falando um pouco sobre mercado da bola, o Grêmio, a equipe do Grêmio tá numa situação complicada aí no Campeonato Brasileiro e tudo mais, está estudando fazer uma proposta pelo Luan, tá? Uma proposta pelo Luan. E aí, como o Luan é um jogador caro e tudo mais, eles estão pensando em envolver alguns jogadores na troca. Os nomes citados até o momento foram Pedro Jeromel, Ferreirinha e Jean-Pierre, tá? E aí eu vou fazer uma análise bem rápida sobre cada jogador. O Jeromel, eu pesquisei, 36 anos. Pra mim é um jogador excelente, tá? Eu sou fã do Jeromel, acho que é um jogador assim, acima da média no futebol brasileiro, mas tá com 36 anos, tá? Quanto tempo que ele não joga no Grêmio? Vem de lesão e tudo mais, pra mim é tiro no pé. Jean-Pierre, pra mim o Jean-Pierre é o novo Luan. Quando surgiu tava comendo a bola, Depois o cara parece que esqueceu como joga futebol, não acerta mais nada. Não se firma na equipe do Grêmio. Então, assim, pra mim, era um cara que tinha um potencial enorme, mas, cara, trocar 6 por meia dúzia, meu Deus do céu. E aí, tem essa opção do Ferreirinha, que é um cara, assim, que surgiu também depois do Everton Cebolinha e tudo mais. É um ponta e tal. Pode ser um jogador pro elenco do Corinthians, alguma coisa. Nem vejo o Ferreirinha como titular do Corinthians. Entendeu? Desses 3 nomes, o melhor seria o Ferreirinha, mas mesmo assim não acho que seria muita coisa. E tá, atletas podem ser envolvidos na troca, mas aí quanto que o Grêmio pagaria mais? Porque o Corinthians, quando foi contratar o Luan, pagou uma bala. Quase 30 milhões de reais por 50% do Luan. E o Grêmio, o que vai pagar agora? Isso que tem que ver, né, rapaziada? Então, vamos aguardar mais alguns momentos aí, ver qual que vai ser esse desenrolo, principalmente qual que é o futuro do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. Caso o time seja rebaixado, podemos ter novidades aí, viu? Podemos ter uma limpeza no elenco do Grêmio. Então, vamos aguardar, rapaziada. Mas desses jogadores, qual vocês aceitariam na equipe do Corinthians? Bom, agora falando sobre o Vojvoda, treinador aí da equipe do Fortaleza, muito se falou sobre um possível interesse da equipe do Corinthians no Vojvoda e tudo mais. Ai, é um bom nome, é um cara que tá fazendo um ótimo trabalho e tudo mais. Primeira coisa que eu falei pra vocês, acho que até no Instagram, talvez aqui no YouTube também. Não adianta a gente falar sobre técnicos enquanto o Corinthians não cogitar a demissão do Silvinho. Esse é o ponto. O Duílio, ele tá assim, não, o Silvinho é meu treinador, ponto. E aí, o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes sobre esse possível interesse aí no Juan Pablo Vojvoda, e ele respondeu o seguinte: não existe nada disso. Acho até desrespeitoso com o Silvinho, que está treinando o Corinthians, é um ídolo do clube e faz um trabalho de recuperação. E aí ele completou com a informação de que o Vojvoda tem contrato até o fim do ano agora com o Fortaleza e tem uma cláusula, caso ele classifique o time pelo menos para a Sul-Americana, ele tem um aumento salarial e a renovação automática. Pô, o Fortaleza tá acima do Corinthians, 48 pontos no campeonato. Vai classificar. Então, ele automaticamente renova o contrato e tem um aumento salarial. Caso o Corinthians demita o Silvinho e queira contratar o Vojvoda, vai ter que bancar a multa. Esse é o ponto, rapaziada. Para quem pergunta sobre o Vojvoda, se tinha interesse, se tinha negociação, está aí para vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, muita gente me mandou: John, Gabriel Pereira tá fechando com o São Paulo, com o Flamengo, com o Palmeiras, com não sei o quê. Vamos lá. Foi noticiado não sei da onde
de que o Palmeiras, Flamengo, São Paulo monitoravam a situação do Gabriel Pereira e caso ele não renovasse com o Corinthians, eles estão de olho nessa negociação, certo? Tem interesse no atleta. Beleza. Não sei de onde tiraram isso, mas ok. A informação que eu tenho nesse momento é a seguinte, de que o empresário fez a contraproposta de 300 mil, o Corinthians está negociando, mas tudo caminha pro acerto, pra renovação, tá? O que eu tenho é que a chance do Gabriel Pereira não renovar é baixíssima, baixíssima. Só que ontem à noite, tivemos uma reviravolta nesse caso, de que o Gabriel Pereira já seria alvo do Benfica, tá? Clube Benfica de Portugal, treinado aí pelo Jorge Jesus. E segundo até a reportagem do pessoal do meu timão, teria um avanço nessas negociações entre o Benfica e o Gabriel Pereira, por isso que deu uma travada na renovação de contrato com o Corinthians, certo? Eles estão vendo aí quanto que o Benfica está disposto a pagar e não sei o que, entendeu? A gente lembra que há um mês atrás o Roberto de Andrade falou, não, a situação está encaminhada, a renovação de contrato está encaminhada, do Dudu Queiroz e do Gabriel Pereira. E aí, teve gente que chegou a falar que a negociação com o Benfica está perto de se concretizar, certo? Outros falaram, ó, se o Benfica quiser o Gabriel Pereira, vai ter que pagar a multa, porque ele vai renovar com o Corinthians, tá? Essa é a informação que eu tenho de que o Gabriel Pereira vai renovar com o Corinthians. Mas existe sim o interesse do Benfica, tá? Existe o interesse. Já dos outros clubes brasileiros, eu não tenho nada, entendeu? Não tenho essa informação, não sei sobre São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Não tem esse interesse no dado momento, até porque o mais provável é que o Gabriel Pereira renove o contrato com o Corinthians. Agora, a minha opinião. Precisava a gente passar por isso? Por esse sufoco? Por essa dúvida, indecisão? Qual a necessidade? Por que não renovou com o cara no meio do ano? Por quê? No meio do ano ele era ruim de bola? Não valia a pena renovar? No meio do ano ele tinha aceitado esse salário de 120 mil, mas sorrindo, dando gargalhada. Hoje o cara é titular, tá dando assistência, tá fazendo gol. Vê a renovação de contrato do Fábio Santos, que foi prioridade pra diretoria. Não vai pedir um salário lá em cima? Até eu que sou mais besta, rapaziada. Então, ó, vamos aguardar mais alguns dias aí, o tempo tá correndo, tá complicado, vamos ver o que acontece aí. Eu acho que o Gabriel Pereira vai renovar o contrato com o Corinthians, e aí, caso o Benfica queira o jogador, é só pagar, rapaziada. Comentem aí a opinião de vocês. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!